Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 18 de julho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, iniciando mais uma semana e estamos dando início também ao retiro da vida consagrada feminina da comunidade Semente do Verbo. Então eu quero convidar você a rezar por todas as irmãs que nesse tempo estão vivendo essa graça do retiro anual da vida consagrada, onde teremos preparação de votos e também irmãs que darão um passo na Ordem das Virgens Consagrada. Mas eu quero agradecer de modo particular a todos vocês que rezaram, que intercederam e que deixaram a sua ação de graça no comentário do vídeo do dia 16, que foi aniversário do Carisma, 19 anos. Então, obrigada a todos vocês que rezaram, mas você também que escreveu, que deixou sua ação de graça, que deixou a sua mensagem, a sua gratidão pelo nosso Carisma, pela nossa comunidade. Então, muito obrigado a você que faz acontecer e que contribui conosco para que a semente da Palavra de Deus seja espalhada no coração dos homens. Então, hoje a nossa igreja nos traz como leitura, primeira leitura tirada do livro do Êxodo. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés, colocou dentro a criança e a expôs nos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha do Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feristes o teu próximo? E ele respondeu: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matastes ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: o fato já é conhecido. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas estes, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã. Então a gente vê aqui nessa primeira leitura que vai narrar, contar a história de Moisés. Primeiro já fala do seu nascimento, Moisés que foi colocado nas águas, por isso que ele traz esse nome, já diz a própria leitura. E o que a gente percebe aqui, que Moisés é essa figura que vai aparecer muitas vezes no livro do Êxodo, e ele recebe esse título de profeta. E também o respeito admirado pelo povo hebreu, sempre obediente à palavra do Senhor, e ele liderou os hebreus na travessia do Mar Vermelho. E a gente percebe no livro do Êxodo, todo o percurso que Moisés vai fazer. Essa primeira leitura de hoje vai contar, vai narrar a história de Moisés, o princípio dele, e a gente percebe ele como esse líder fiel e autêntico, a Deus, ao Senhor, e sensível às dores do povo, porque foi isso que fez com que Moisés tivesse essa atitude de mandar, de matar, porque ele foi sensível às dores do seu povo, ele foi esse verdadeiro chefe, esse verdadeiro profeta e esse verdadeiro pastor. E a gente vê como exemplo, nessa leitura, todo o comportamento que Moisés teve diante do povo. E ali ele depois vai se questionar, porque ele percebe que já se torna conhecido e ele teve medo. Mas por que essa reação? Ele queria defender o sofrimento do seu povo. O salmo de hoje nos traz o Salmo 68. Estou afundando num lodo profundo, sem nada que me afirme.
Estou entrando no mais fundo das águas e a correnteza me arrastando. Quanto a mim, Senhor, a ti dirijo a minha prece. No tempo favorável, responde-me. Por teu grande amor, pela verdade da tua salvação. Quanto a mim, pobre e ferido, que tua salvação, ó Deus, me proteja. Louvarei com cântico o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. Os pobres vêm e se alegram. Vós que buscais a Deus, que o vosso coração viva, porque o Senhor ouve os indigentes e nunca rejeita os seus cativos. Então, o salmo de hoje é um salmo de súplica e é um salmo que vai mostrar o coração humilde, né? O humilde procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. O salmista nos convida a sermos humildes, termos o nosso coração unido. E depois ele vai fazer todo um clamor e ele reconhece esse olhar de Deus sobre o seu povo. E é bonito porque ele diz assim, quanto a mim, pobre e ferido, que tua salvação, ó Deus, me proteja. Então ele reconhece a sua pobreza, a sua pequenez, ele reconhece que ele é esse pobre e fraco, mas que o Senhor é esse Deus que protege, que nos guarda e que cuida de cada um de nós. E o Senhor é aquele que engrandece os pequenos e os pobres. Os pobres veem e se alegram. Vós que buscais a Deus, que o vosso coração viva, porque o Senhor ouve os indigentes e nunca rejeita seus cativos. Ou seja, o Senhor escuta o grito do nosso coração, ele não rejeita a nossa pequenez, a nossa pobreza, mas o contrário, o Senhor é esse Deus de amor e de misericórdia. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Então Jesus começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até os céus? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Então, no evangelho de hoje, a gente percebe aqui, né, Jesus que censura com severidade as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, o Senhor que vai censurar, né, essas cidades. E o evangelista aqui, ele vai dizer que essa censura de Jesus se deu, sobretudo, ao fato de que naquela cidade ele realizou a maior parte de seu ministério, né, de seu serviço, dos seus milagres, mas as pessoas não se converteram. Então, Jesus aqui vai advertir que naquele lugar onde ele realizou a sua obra de milagre, de salvação, mesmo assim as pessoas não converteram seu coração, não reconheceram o seu poder. Então, o que nós devemos hoje com essa leitura pedir ao Senhor? O que no meu coração ainda não é convertido? Nós que tocamos todos os dias nos milagres de Deus, na nossa própria vida, na nossa história, na nossa vocação, mas ainda há muitas situações dentro de nós que precisam de uma profunda conversão. Então, para que Jesus não venha censurar cada um de nós, né, não venha nos repreender, peçamos ao Senhor que rapidamente convertamos o nosso coração, que rapidamente voltemos para Ele. E o retiro é um momento propício, é um tempo favorável para revermos a nossa vida, a nossa história e pedir ao Senhor que converta o nosso coração e nos faça voltar inteiramente para Ele. E você que está em casa nos acompanhando, fazer essa revisão de vida hoje. O que eu ainda preciso me converter para que de fato o Senhor me dê a graça de continuar sendo verdadeiros discípulos e missionários apóstolos da sua palavra. Então que nesta terça-feira, nesse início de semana, tenhamos um belo dia na escuta da palavra de Deus, nos deixando sermos interpelados pela sua palavra, pelo seu evangelho, para que possamos verdadeiramente nos convertermos. Que Deus os abençoe.